Tropa, olha aí, ó, G.I. Joe Classified aqui, duas novas figuras reveladas no dia 18. Olha só, Blowtorch e Road Pig, vamos falar sobre isso? Oficina dos Joes. Tropa, bem-vindos, eu sou o Juca Pereira. E aqui é Private Sherman. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse evento que teve, que na verdade é um evento, foi uma entrevista num podcast, o podcast chamado Adventures in Collecting, né, foi no dia 18 de março e o podcast está gravado aqui, vou deixar o link na descrição para vocês olharem lá. O podcast teve 1 hora e 22 minutos, teve algumas propagandas no meio, mas ficou basicamente 1 hora e 10 minutos aqui e eu acabei de ouvir ele aqui e trouxe um resumo. Obviamente, eles falaram sobre vários assuntos, não só sobre essas duas revelações de figuras aqui. Uma foi mais ou menos aqui, né? Uma foi sem querer, acredito eu, mas vamos ver. Beleza, vamos seguir aqui em frente e no final tem um checklist geral aqui do que já está planejado da linha, tá bom? Então, os dois nomes revelados então, as duas figuras reveladas aqui, não tem ainda qual é a versão. Uma delas é o Blowtorch, que é o lança-chamas aqui no Brasil, e o outro é o Road Pig, que não saiu aqui no Brasil, é mais um Dreadnought. Então esse cara, aliás, o Road Pig é um cara grandão nos quadrinhos, vamos ver se eles vão fazer um molde grande do tipo do Sergeant Slaughter, né? Faz todo sentido do Roadblock pra mais, né? Seria bem legal fazer desse jeito aqui, que é um cara bem grandão. Não sei se vai ser nessa versão aí ou se vai ser na versão Sonic Fighter, né? Que ele tá bronzeado com uma roupa verde. Se você não viu, dá uma olhada no vídeo lá em cima sobre o checklist dos Dreadnoughts, dá uma olhada aí, ó. E lá tem essa outra versão que aparece também. Mas vamos seguir aqui então. Então essas duas foram as revelações. O Blowtorch foi bem no começo do vídeo, né, do podcast. E depois, lá no final, eles deixaram vazar ou foi proposital, mas eles passaram o nome do Road Pig lá no final, tá? O podcast contou, então, além dos 3 apresentadores do podcast que eu não conheço os nomes, com as 3 principais figuras da Hasbro na franquia do G.I. Joe aqui, né? A Emily, o Lenny e o Tony, né? O primeiro assunto abordado ali foi qual das figuras que cada um gostou mais da Wave que foi lançada agora, uns dias atrás, né? A Emily começou falando que ela gostou mais do Technoviper com o HMS, né? Que é o antigo MMS. E ela falou que ela gostou muito disso porque ela já previa isso aqui logo depois que eles pensaram no RIS. Então ela ficou quase 1 ano guardando essa informação aqui para poder depois apresentar o objeto e botar em pré-venda, uma coisa que ela realmente demorou bastante tempo para aparecer na linha, né? Foi bem legal, ela falou, ficou bastante emocionada ali, porque ela falou assim, poxa, é um negócio bem bacana. A gente já vai falar mais sobre o RIS aqui, né? Aí o Tony falou que a figura que ele mais gostou foi o Naugahyde, e faz todo sentido, né? Porque ele é o modelador, né? O que faz os moldes, né? Ele faz as figuras em massinha lá, em 3D. Ele gostou muito de fazer aqui, porque tem bastante dificuldade nesse personagem, né? Tem bastante coisa para fazer. Ele teve que fazer o javali, ele teve que fazer o macaquinho. Então teve bastante coisa que ele tinha que fazer mesmo. E ele ia perguntando pro Lenny, falava, Lenny, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Né? Ele comenta. E aí o Lenny foi falando, vai fazendo aí, depois a gente vê. E aí acabou chegando aqui. Então foi que ele gostou mais desta figura, porque foi o que mais desafiou ele na Wave para montar esse personagem. E aí o Lenny enrolou pra caramba, falou que ele gostava de todos, demorou um tempão. No final ele falou que é o Doc que ele gosta mais dessa linha aí. Né? Então bem interessante. Aí seguindo adiante, eles começaram a contar uma coisa assim, né? Como é que surgiu o HasLab, né? E aí eles falaram que o primeiro HasLab foi o Sky Striker, né? Que eles até acharam que foi bom. Então no ano seguinte, quando eles quiseram fazer o RIS, eles realmente achavam que ia demorar para ser financiado, ia ser meio uma luta ali, né? E aí quando financiou, que foi em um dia e pouquinho, né? 26 horas, alguma coisa assim, financiou em um dia e pouquinho. Então assim, eles falaram, uau, né? Realmente tem potencial aqui. Eles estavam morrendo de medo, né? Porque é uma expectativa que ninguém tem, né? E aí eles ficaram pensando em coisas assim, ó. Pela primeira vez a Hasbro pensou em fazer coisas da linha regular que se unissem a um HasLab. Porque eles queriam que nem todo mundo que conseguiu comprar o tanque também tivesse uma experiência de um HasLab similar. Então eles criaram o 788 Farteam, né? Esse box com essas 3 figuras, que é bem bacana. E trouxeram a carreta aqui, o HMS aqui, com esses mísseis e esse Technoviper, justamente para dar para as pessoas, né, para os colecionadores, um pouco do gostinho do RIS, entendeu? Assim, ó, já que você não tem o RIS inteiro, que você não conseguiu financiar porque eles sabem que é caro, então vai um pedacinho do RIS aqui, que é essas figuras e esses veículos. Então foi a primeira vez que eles integraram uma linha de vendas com uma linha de HasLab e conseguiram vender ali quase tudo junto, né? Chegou o tanque para as pessoas, mais ou menos na mesma época que começou a vender as figuras
e agora vai entregar aqui o veículo também, o HMS. Então foi muito legal essa experiência. E aí perguntaram também se vai ter esse tipo de surpresa quando sair o Dragonfly, né? O helicóptero também vai ter mais paraquedistas que vai vir juntos, né? Soldados genéricos. Eles, né, obviamente não podem falar do futuro, né? Porque senão faz todo sentido. Mas eles já deram uma deixa ali que pode ser que tenha sim, porque funcionou para o RIS. Então pode ser que funcione para o Dragonfly também. Então vamos esperar, pode ser que realmente a gente tenha figuras que saiam junto com o helicóptero, né? Não necessariamente parte do helicóptero em si, mas sei lá, o Ripcord e o Crazy Leg na versão tradicional, faz todo sentido eles serem lançados junto com o helicóptero, né? Aí eles falaram um pouquinho sobre as caixinhas, né? O que eles acharam de ter saído da caixinha sem plástico para a caixinha com plástico. E aí a Emily falou que teve uma caixinha que é essa intermediária, que é a caixa 4, que é uma cópia da caixa 1, né? Foi essa a ideia, porque eles estavam meio sem tempo ali, digamos assim, né? Eles fizeram a caixa 3, anunciaram que ia trocar, e aí as figuras ficaram prontas antes do planejado, então eles fizeram aquilo ali. Eles tiveram que contratar artistas para fazer o desenho do bonequinho, né? Ali à direita você vê que tem o desenho do personagem, mas eles também acham que isso é um custo adicional que não precisaria ter, então eles moveram para a caixa número 5, que é um design mais simples, né? É uma caixa menor do que a caixa 4, ela já falou que é uma pena, né? Então assim, de novo a gente vai ter um outro formato, com outro tamanho de caixa, mas ela falou que vai ficar muito bonito tudo junto e tal, né? Enfim, tá bom, a caixa plástica eu sempre gostei mais, mas eu achei que deveria ter ficado no número 4 mesmo. Aí começaram várias perguntas lá que os fãs mandaram, né? E a pergunta foi, né, a Hasbro não falou pra gente que ia ser o Wave de 5 personagens? Às vezes tá 5, às vezes tá 4, às vezes tá 3, o que tá acontecendo? O pessoal comentou que manter em sempre 5 figuras fica muito complicado para eles, porque além das 5 figuras da Wave tradicional, né, o Classic, eles ainda tem que lançar e pensar nas figuras que são exclusivas para as lojas, né, como Tiger Force ou Night Force do Walmart e da Target, as figuras que são exclusivas da Hasbro Pulse, as figuras que são retro cardback e as figuras que são de 60 anos. Então tudo isso acaba ficando uma wave muito grande, né? E também eles não querem detonar muito o colecionador. Então eles vão tentar fazer uma wave de 4 personagens que dá mais flexibilidade para ele. Então possivelmente as próximas waves não vão ter 5, vão ser só 4 personagens. Eles comentaram também aqui, uma pergunta que foi feita, que eu coloquei aqui nesse quadrinho à esquerda, é: por que a arma original daquele personagem não é colocada junto com o personagem, sendo que já apareceu na mão de outro personagem, né? Então eu botei o exemplo do Mutt, que ele aparece com essa metralhadora aí, mas ele poderia vir com uma submetralhadora Uzi que está no Shockwave, né? Então por que não veio o Shock junto com a arma do Shockwave aqui, que é a arma tradicional do Vintage? E aí o que o Lenny falou aqui, assim, às vezes a máquina que está fazendo aquela impressão daquela arma, ela está sendo muito usada, ela está produzindo aquela figura ainda, e aí chega essa na produção e não dá para fazer. Então a máquina que faz aquela arma, ou uma arma separada, né, uma arma parecida, está sendo usada. A prensa, né, a prensa que faz o brinquedo. Então eles têm que optar por um outro modelo, uma outra coisa. Então assim, realmente, assim, é uma questão de logística, né? Parece que é só desenhar o brinquedo e mandar fazer, e não é. Então tem toda uma logística envolvida, tem que ver o molde que está sem uso lá, ou a máquina que bate aquele molde que está sem operação, é essa máquina que vai ser usada para fazer a próxima figura da Wave. Então acontece desse tipo de coisa. É uma decisão bem logística mesmo, bem de operação, né? Não é só uma decisão de design. Aí à direita eles perguntaram, né? Uma pergunta foi: vocês não vão fazer só os stands, né? Só a basezinha para vender, já que a maioria das figuras não vem? Eles falaram que já tem pensado muito nisso e também nessa cartela só com acessórios. Eu botei aqui a Vintage pra gente ter uma ideia. Essa cartela que só vem com acessórios adicionais para você distribuir, o que seria bom, né? Eles falaram que estão pensando bastante nisso, mas certamente para 2024 não vai ter nada disso. Então pode ser que tenha para 2025. Tem mais coisa aqui que eles falaram? Vamos olhar primeiro à direita aí, ó. A pergunta foi: todos os personagens vão vir com mão extra? E aí o Lenny respondeu: os personagens que fizerem sentido vir com mãos extras vão vir com mãos extras. Então aqueles que lutam, né, a mão de karatê, a mão de luta, a mão de soco, se fizer sentido para aquele personagem, ele vem. A gente não vai colocar mão extra
em todas as figuras, porque se eu colocar uma mão extra eu tenho que tirar uma arma. Então eu prefiro deixar uma arma que faça mais sentido com aquele personagem. Ele deu o exemplo do Range Viper, né, que veio com um monte de acessório, e o Alley Viper. Não fazia sentido tirar uma arma e botar mão extra para um personagem que só usa arma. Eu achei que a resposta dele faz sentido, né? Ou seja, vamos colocar a mãozinha em quem realmente faz sentido. Assim como a cabeça extra, né? Faz sentido eu botar uma cabeça extra para alguém? Assim, mãozinhas extras vão aparecer mais, mas não vai ser para todos os personagens, tá? E a esquerda foi uma pergunta bastante interessante. O pessoal falou assim, tá bom, vocês estão lá fazendo as suas análises para poder desenhar e seguir a próxima wave. Vocês têm um ranking, né? Vocês têm uma lista de personagens que vocês gostam mais, que vocês querem fazer? E a resposta foi, sim, a gente tem uma lista, e essa lista é baseada naquilo que a gente vê nas mídias sociais que os colecionadores querem mais. Então eles ficam de olho lá no Twitter, X, né? No Instagram e no Facebook, anotando aquilo que a maioria das pessoas postam listas e quais são os principais personagens que os colecionadores pedem. Então eles têm a própria preferência deles na lista, mas eles também têm a preferência dos colecionadores lá. E aí o que eles fazem? Eles tentam pelo menos elencar um desses caras que são os mais queridos para botar numa wave, para puxar aquela wave, né? Os outros personagens são menos conhecidos, então a gente sempre tem um medalha de ouro ali, né? Um cara que é primeira divisão, e os outros são segunda ou terceira divisão para impulsionar a linha. Então eles não vão fazer uma linha, né, uma wave com 5 figuras campeãs, não vão fazer isso, porque senão também acaba matando a linha muito cedo. Então eles já sabem disso. Outro ponto importante é, eles desenham o personagem, né, faz o design do personagem com o máximo de acessórios e coisas possíveis. Mas chega uma hora que o dinheiro não dá, tem um orçamento. Eles fazem a conta e falam, pô, se esse cara vier com 2 armas, não dá para pagar, vai ficar mais caro, eu não quero passar ele da categoria normal para a categoria Deluxe. Então se não tiver condições de botar naquela wave, e o preço é médio da wave, não é preço de cada figura, né? É o preço médio da wave. Por isso que alguns personagens da wave têm menos acessório que os outros, porque no final se balanceia tudo pelo volume de vendas. A maioria das pessoas compra todas as figuras da wave. Então na média, o dinheiro de investimento na wave toda é calculado, eles sabem mais ou menos o que vendem, então eles fazem a conta e falam assim, ó, esse cara aqui eu não consigo fazer, então tire esse cara dessa wave e vamos botar numa próxima wave com algumas outras figuras para compensar esse custo e eu consigo fazer. A ideia sempre é, se eu não conseguir fazer, né, usar todos o design mais bacana para aquela figura, a gente vai deixar ela para outra wave. Então essa foi a resposta do Lenny, e eu achei bem bacana. Embora a gente saiba que nem sempre é verdade, porque eles lançaram os personagens que são legais, com acessórios bem zoados, né? Mas enfim, ultimamente tem melhorado bastante. E aí eles deram uma notícia bem interessante, que é o Yojo June Madness. Eles vão fazer uma competição aqui em junho, que é o mês do G.I. Joe, sempre é junho, né? Eles fizeram isso com os Transformers agora em março e foi bem legal. Eu peguei essa imagem aqui só ilustrativa, tá? Essa imagem vocês não considerem. Mas a ideia desse Yojo June Madness, eles vão elencar, eu não sei se eles vão trazer os nomes ou a gente vai sugerir os nomes, 64 personagens. E aí vai tendo votação durante o mês todo para eleger com chaves, né, de mata-mata, um contra o outro, não é votação, né? Assim, entre esse e esse quem ganha. Quem ganhar mais voto passa para a próxima fase, né, como se fosse um campeonato de mata-mata. E no final a figura que ganhar vai entrar numa próxima wave que eles já vão confirmar. Então aquele personagem que você quer bastante, possivelmente um dos clássicos, né, vai aparecer aqui, né? Então, provavelmente o Flash, o Zap, né? Acho que são figuras bacanas, podem aparecer aqui e podem ganhar o título, vamos ver, né? Aproveitando que você chegou até aqui, Sherman, aquele recado pro pessoal. Se inscreva no canal. Isso aí, pessoal, obrigado por me acompanhar aqui. Esses vídeos aqui não são de review, são vídeos mais informativos para todo mundo ficar antenado do que está acontecendo. Eu sei que às vezes o pessoal gosta mais de review, mas acho que notícia também é bacana para deixar a galera já esperando, né, deixar com os motores quentes e a carteira vazia, não é isso? Então obrigado aí, valeu por acompanhar o canal. Se você puder, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. Então, porque além de review de bonequinho, a gente também traz notícias das linhas que a gente mais gosta, em especial o G.I. Joe. Vamos lá então, vamos para o checklist então, para a gente passar tudo que a Hasbro já anunciou. Então ela já anunciou essas 4 figuras aqui, já mostrou o modelo em 3D dessas 4 figuras. As 3 primeiras são retro aqui, né? O Beachhead, o Will e o Snow Serpent. E na linha regular ele tem ali o Cobra Ferret e o Ferret Scout ali, né?
Tem esses dois vazamentos aqui de imagem aqui, que eles não confirmaram ainda, então tá vazamento, embora eu escrevi checklist oficial, não é oficial, é mais um vazamento, que é o Mad Marauders aqui, o Slaughter, o Spirit e o Lowlight. Ninguém falou nada sobre isso, mas essas caixinhas realmente parecem bem verdadeiras, né? Então, em algum momento eles devem anunciar esse negócio aqui. Aqui a lista de nomes, né, que eles já revelaram, essas figuras todas eles revelaram o nome, mas a gente não sabe se é essa versão ou alguma outra versão e nem quando que vai ser lançado. Então são esses caras todos aí. Eu incluí ali embaixo então o Blowtorch e o Roadpig que apareceram nesse vídeo de hoje, tá? Lembrando que no vídeo passado foram 3, o Saw Viper, o Dialtone e o Frag Viper aí, que é o letal. Aqui no Brasil só que é com o marronzinho, o nosso verde é mais bacana, não é isso? Possivelmente boa parte dessa lista aqui vai sair só em 2025, mas eles devem anunciar alguma coisa em 2024 ainda pra gente olhar, né? E aqui seguindo só o nosso placar, então agora o placar dá para atualizar, uma vez que eles já falaram mais 2 figuras. Então o meu amigo Marcelo do canal Brinquedos e Boletos, eu vou deixar o link aí em cima para você clicar lá e dar uma olhada no canal dele e se inscrever no canal dele lá. Ele acertou mais uma, que foi o Blowtorch ali, o lança-chamas, então que estava com 2, agora ficou com 3. E eu também acertei o Blowtorch, que está à direita, que eu também tinha falado que ele ia aparecer, e também acertei o Roadpig, que eu falei também que ia aparecer. Então o placar agora está 4-3 para mim, mas ainda tem bastante ano para a gente seguir aqui, bastante coisa para acontecer, tá bom? Eu não queria fazer um vídeo só de mostrar as 2 figuras, falar do Blowtorch e falar do Roadpig só. Teve muito mais conteúdo interessante naquela entrevista que eu quis trazer para vocês, tá? Então essa foi a ideia do vídeo. Obrigado por chegar até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e... Yo, Joe!